Oiê, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero compartilhar umas informações que foram passadas ontem numa conferência online entre deputados estaduais e o ex-ministro Mandetta aqui do Mato Grosso do Sul. E o Mandetta, se vocês lembram, ele como ministro da Saúde, as ideias que ele tentou implantar eram de quarentena, isolamento da população e um plano muito mais efetivo em relação ao Covid-19, o que levou ele a se, não digo desentender, não é? A haver uma discordância entre a ideia dele de prevenção, sabem, da saúde e de vidas, e a ideia do presidente de que o vírus era uma gripezinha e que a maioria das pessoas vão pegar, enfim, é tratado com um certo medicamento e ok. Tanto que o presidente, ele era chamado por algumas pessoas como o presidente cloroquina, de tanto que ele fazia propaganda dessa medicação que foi dita pela Organização Mundial da Saúde que não tem efeito, não tem a eficácia no combate ao coronavírus. Muito pelo contrário, ela pode trazer consequências graves para pessoas que de repente têm alguma patologia, como hipertensão, como alguma doença cardíaca. Enfim, ele explicou muito corretamente, sabem, que a cloroquina ela pode trazer um efeito muscular num músculo específico do coração e assim acarretar aquela arritmia cardíaca, sabem, gente, que é muito temida pelos médicos, pela área da saúde e por alguns pacientes que conhecem. Afinal, essa arritmia cardíaca que pode levar o paciente a óbito. E tem vários exemplos, sabe? Se a gente procurar vários exemplos até de médicos que se aventuraram a serem diagnosticados e tratados com essa cloroquina e que foram levados a óbito também. Afinal, fala-se muito no número de vítimas, no número de casos, e eu percebo que o número de vítimas e de casos na área da saúde, a gente não tem essas informações. E aí ontem, a partir dessa conferência do ministro Mandetta com esses políticos aqui do Mato Grosso do Sul, nessa reunião em busca de uma solução para conter o avanço da contaminação do Covid, me levou a pesquisar essas contaminações e esses óbitos, não é? Na área da saúde também, porque os médicos e os enfermeiros, eles não têm um superpoder. Na verdade, eles são profissionais humanos como nós e que estão ali numa linha de frente de uma pandemia que é tão grave e tão dura como um vendaval, como um tufão, e a gente tem exemplos, né, desses vendavais que estão castigando o sul do nosso país e que eu quero prestar os meus sentimentos às famílias dessas áreas do sul castigadas por esses tufões, tornados, enfim, essas ventanias e essas tempestades que tiram vidas e tiram casas e tiram coisas das pessoas. O ministro Mandetta, ele é uma pessoa bastante correta nas coisas que ele diz, bastante realista nas coisas
E cabe aqui destacar, gente, também que nós não temos um ministro da Saúde médico. Nós temos como ministro da Saúde um militar que tem uma experiência vasta em deslocamento de coisas, mas não temos um ministro da Saúde médico. Nós temos um ministro da Saúde que é um militar técnico. E, gente, se já é difícil a nossa saúde, o desenrolar das coisas na área da saúde, tendo como ministro médicos, eu posso imaginar e a minha cabeça, ela vira de ponta cabeça, observando a falta de um médico no direcionamento para nos dizer por onde ir, até onde ir e como devemos ficar. Afinal, uma pessoa que ela é técnica, nós podemos comparar como um técnico de enfermagem e um médico. Um técnico de enfermagem tem o conhecimento que vai até determinado ponto e depois a gente tem o enfermeiro que vai até determinado ponto, então nós temos os médicos. Um médico, ele não faz o trabalho de um técnico de enfermagem. E o enfermeiro não pode fazer um trabalho que um médico pode fazer e desenvolver. Então, gente, essas questões todas vão influenciar no desenrolar dessa pandemia aqui no nosso Brasil. E eu vejo com alarde, sabe, gente, com medo, a forma como que essa pandemia e esse Covid-19, ele vai acarretar muita contaminação e muita morte aqui no meu estado. Porque estava todo mundo muito confortável aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? São Paulo tinha tomado as medidas de controle das fronteiras e as medidas de pessoas que vinham e que vão, não é? O Paraguai tomou medidas seríssimas de controle de pessoas que vão e vai do Brasil para o Paraguai. E nós estávamos bastante confortáveis em relação a isso. E eu percebo que quase nada de controle tinha sido tomado e destacado, sabe, com força no Mato Grosso do Sul. E o sul-mato-grossense, ele tem hábitos, sabe, gente, que levam assim a essa crise de emergência, esse medo que eu tenho. Porque o sul-mato-grossense, ele tem o hábito de tomar mate, que é naquela cuia com bomba, que é passado de pessoa para pessoa. E que a maioria das pessoas que tomam acham que porque a água é quente mata bactéria, mata vírus, mata coisas. Isso não tem comprovação científica nenhuma. Então, serve-se água quente na erva e passa-se pela quantidade de pessoas que estão naquele lugar. Se tiverem 5 pessoas, as 5 pessoas tomam mate. Se tiverem 2 pessoas tomam mate. Essa é uma herança cultural nossa do Paraguai. Porque o mate, ele é brasiguaio. E aí, como se não bastasse tomar esse mate, que é com água quente, o sul-mato-grossense, ele toma tereré, que é o contrário disso, é uma erva mais grossa e que se tomam com água gelada. E aí em obras, sabe, gente, em trabalhos que tem bastante pessoas, toma-se muito tereré e é uma prática comunitária. Acho que a única pessoa que tomava tereré e mostrava aqui nos vídeos, tomava sozinha, era eu. Sabe? Porque onde quer que a gente vá, nós vemos pessoas aqui no estado tomando tereré, na mesma bomba, segurando o mesmo copo, e isso é passado e tirado da imaginação popular de que isso pode trazer e acarretar contaminação em massa pelo Covid.
Essa foi uma prática que as pessoas discutem e têm uma certa dúvida, mas tem-se certeza de que a contaminação de muitas pessoas num frigorífico aqui no Mato Grosso do Sul se deu a partir dessa prática de tomar tereré. E aí, como se não pudéssemos falar, nós temos o mate e temos o tereré, água quente, água gelada. E aí a gente tem um outro exemplo que se dá muito aqui na fronteira e se espalhou para outras cidades do Mato Grosso do Sul, que é o uso do narguilé, chia, em alguns estados chamam, mas que se trata da mesma coisa. É aquele vidro com água e coloca-se um carvão ele tem uma pontinha assim, coloca-se papel alumínio, fura, coloca carvão e dali sai tubo onde a pessoa chupa e solta fumaça. Isso daí é tão frequente, tão comum, que antigamente falavam, sabe, gente, que todo mundo podia fumar aquilo ali, que não dava câncer, que aquilo ali não dava efizema pulmonar e não causava doenças crônicas no pulmão. E nós sabemos, por meio de pesquisas e de notícias, não é? Em todos os meios de telecomunicações já saíram reportagens falando que esse narguilé, ele causa doenças pulmonares. E agora, além de causar doenças pulmonares, ele também pode transmitir o Covid-19. Então, a partir do momento em que o número de casos de Covid-19 avançam no Mato Grosso do Sul, eu olho tudo isso com muita tristeza e confesso para vocês que me dá uma vontade de fugir daqui, porque esse fechamento das fronteiras próximas a nós, agora com certo relaxamentos, vão fazer e já estão fazendo um estrago imenso aqui no estado. E nós estamos falando aqui neste vídeo de um estado onde cidades têm quilômetros e quilômetros de distância uma da outra. Então, quilômetros e quilômetros de municípios que não têm os respiradores, não têm hospitais com UTI, e todos vão para Campo Grande, que é a capital, e a Campo Grande, que é a capital do meu estado, o Hospital Regional de Campo Grande, decretou desde ontem que só vai atender pacientes com Covid-19 e que estão com os leitos superlotados. Já estão com uma porcentagem que cresceu de um dia para o outro em mais de 10% de ocupação nas UTIs. E esse Hospital Regional do Mato Grosso do Sul é um hospital que oferece tratamento para quem tem câncer, gente. É o hospital que oferece quimioterapia, hospital que oferecia radioterapia, não tem informação de que continua com radioterapia, mas continuava com tratamento de pessoas com câncer. Mais de 40 médicos que trabalham no Hospital Regional do Mato Grosso do Sul foram contaminados com o Covid-19. E isso, se nós tomarmos as devidas proporções em todo o Brasil, é um número de pessoal da saúde imenso. É um número de médicos e de enfermeiros e de técnicos de enfermagens contaminados e que podem passar por um processo todo e irem a óbitos. E nós que já somos tão carentes, não é, de tratamento, somos tão carentes de médicos, o que é que vamos fazer se não tomarmos os cuidados devidos, os cuidados que a Organização Mundial da Saúde defende? Usem máscaras, se puderem fiquem em casa, higienizem as mãos, lavem as mãos com água, sabão, água, detergente, usem álcool em gel onde quer que vocês vão, higienizem as coisas por onde vocês estão. A guerra, ela chegou literalmente, ela bateu a nossa porta, está batendo a nossa porta, está devastando
todas as pessoas de diversas camadas sociais. Eu falo com propriedade agora do meu estado, porque eu estou no meu estado. Se antes eu não criava esse vídeo alarmando a população de outros estados, é porque eu não estou efetivamente nesses estados. Mas falo em nome do meu estado. Gente, nós estamos diante de uma guerra contra um inimigo que é invisível e que mata. E tira a vaga de pessoas que já vinham morrendo de outras doenças. Esses dias eu escutei uma pessoa falando que, mas continua morrendo pessoas com diabetes, continua morrendo pessoas com dengue, continuam morrendo pessoas com tal coisas. Sim, não pararam de morrer, mas essa quantidade de óbitos, ela vai triplicar se nós não conseguimos contornar, combater essa pandemia. Nós, como indivíduo, cada um se somando aos demais, sem essas coisas de ponderação, porque isso, porque aquilo, mas porque isso, porque aquilo, porque eu não culpo o fulano de tal que deu um mau exemplo. Gente, sem essas coisas, nós não precisamos de ponderações agora, nós precisamos de ação, nós precisamos de ações onde nós nos sentimos seres humanos passíveis de um vírus invisível nos tirar da nossa realidade a qualquer momento, nos tirar da nossa família, nos tirar desta vida que nós temos num piscar de olhos. Então, o presidente deu mau exemplo, sim, tanto é que ele está com Covid-19 agora, está isolado, só postou mensagens nas redes sociais, a gente não sabe como é que está a situação do presidente do nosso país. Se tem pessoas contaminadas, em grande maioria, essa parte de culpa se deve sim ao exemplo que o presidente dava de que era imbatível a esse vírus. E aqui no Mato Grosso do Sul nós temos 70% de pessoas que destinaram o voto, quase 70% de pessoas destinaram o voto a esse presidente. Então é quase 70% de pessoas que não sei quantas se rebelaram, mas que seguiam seu líder. Vocês conseguem me entender? O meu estado, ele tinha uma quantidade imensa de pessoas que estavam se achando superiores, imbatíveis. O número de festas aqui no meu estado é vergonhoso. O número de festas realizadas e frequentadas por diversas pessoas, adultas, jovens, adolescentes, pessoas inconsequentes, aglomerações imensas. A quantidade de policiais, militares infectados porque tem que ir fiscalizar lugares com aglomeração no estado onde era decretada um período, sabe, gente, de recolhimento, de tal hora a tal hora. Não pode fazer festa, não pode ter aglomeração, não pode ter essa coisa de tomar tereré, de tomar mate, de tomar arguile, de tomar bebida alcoólica, de se reunir em grandes grupos. Não pode isso. Nós temos essa orientação desde o prefeito de Campo Grande ao prefeito de outras cidades do estado. Mas só agora o governador realmente acordou, porque parece que bateu a porta dele. Afinal, o governador mora na capital do estado. Então, o que é que o governador fez ontem? Ele precisou comprar 11 leitos em outro hospital, porque
O hospital regional não tem mais leito para combater a Covid-19. E onde é que foi comprada esses 11 leitos? Onde é que foram comprados? No Hospital do Câncer de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, gente, como é que nós ficamos? Como é que as pessoas que fazem tratamento para o câncer, elas ficam? Como é que elas vão interromper um tratamento de quimioterapia? Como é que elas vão adiar um tratamento de câncer para qualquer tipo de câncer que ela ia começar a fazer? Como é que as coisas vão ficar? Interrompidas, não iniciadas ou simplesmente ficarem à mercê disso tudo porque nós temos pessoas inconsequentes. Nós temos sim, isso é fato, gente. Nós temos exemplos muito ruins e é só a gente olhar para o lado. Se esse exemplo não vem de nós, é só a gente olhar para os lados. O número de pessoas que continuam cruzando à toa a rua, que continuam fazendo coisas que não devem ser feitas. E ontem também a Organização Mundial da Saúde, ela ponderou e disse que é possível que o Covid-19 ele seja pego pelo ar. E isso, gente, reforça mais uma vez a tese de que se você puder, fica em casa. Se você puder, se você estiver recebendo auxílio do governo, fique em casa, não saia. Se você precisar, liga. Agora os mercados estão entregando mercadorias em casa. Ligue, peça para alguém, uma única pessoa da família, que toma todos os cuidados necessários para que ela vá fazer as coisas que não são obrigados a vocês a fazerem. A menos que vocês precisem estar na rua trabalhando. Gente, fiquem em casa, isso não é brincadeira, isso não é um avisozinho e não é uma chuva. Isso é uma tempestade, isso é um vendaval dos mais fortes, como disse o ex-ministro, o ministro Mandetta, o médico Mandetta, que foi ministro da Saúde e que foi demitido porque queria sim colocar duras regras para que nós pudéssemos conter essa pandemia e poupar milhões de vidas aqui no Brasil. E, quem sabe, pudéssemos dar exemplos de como combater, de como enfrentar uma pandemia de forma adulta, racional e profissional, sabem, gente? Não desfazendo da morte de um monte de pessoas, não se colocando em riscos desnecessários e agora tirando vagas, leitos, consultas de pessoas que já vinham sofrendo com câncer e com outras doenças sérias que a gente conhece. Enfim, esse vídeo é um vídeo que me tortura bastante por dentro, mas que é necessário. Se 10% das pessoas que me ouvem, que estão me vendo, pararem e refletirem sobre os seus atos, pararem e refletirem sobre as coisas que estão acontecendo em volta, nós faremos uma pequena diferença. E de vocês 10, que se tornem 100, que se tornem 1000, que se tornem 10.000. Sabem, gente, isso não é brincadeira. Fique em casa, use máscaras, lave bem as mãos com água, sabão, água, detergente. Use álcool em gel. Se você precisar sair na rua, faça o uso adequado da máscara. Troque a máscara. Higienize os locais onde você vai encostar. Evite encostar em lugares. Mas se você puder, fique em casa. A vida de um monte de pessoas está nas suas mãos. É assim, grande beijo. Vamos que vamos.